ok? E, finalmente, o ministro, presidente do Banco Central. Ele também tem status hoje de ministro, né? É o presidente do Banco Central. Quem preside, quem faz a presidência do CMN? O ministro da Fazenda. Tá? Ele é o presidente do CMN. A reunião do CMN tem qual periodicidade? Mensal. Tem que decorar, não tem que misturar com o Copom. Copom é 45 dias aproximadamente. Aqui não, aqui é mensal. E a secretaria, quem é que vai servir o cafezinho? Quem é que vai escrever? Quem é que vai registrar em ata? É o Banco Central. Aliás, as reuniões acontecem no Banco Central. Vamos prosseguir com os objetivos? Os objetivos do CMN. Então, eu vou explicar bastante esses objetivos, então eu vou ao quadro novamente. O primeiro grande objetivo é adaptar, os meios de pagamento, o volume desses meios de pagamento, às reais necessidades da economia. O que significa isso? É não deixar nem dinheiro sobrando nem dinheiro faltando. Então, esse é um objetivo primordial do Conselho Monetário Nacional. Como ele vai fazer isso? Com as suas regulações, com as suas normas. Por quê? Porque essa adaptação aí não é executar nada, porque CMN não executa nada, ele manda fazer. Um segundo objetivo é regular o valor interno da moeda. O que significa regular o valor interno da moeda? Há uma explicação no objetivo. Para tanto, prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios aí de fenômenos conjunturais. O que significa isso? Significa que o CMN tem que cuidar para que esse valor da moeda não se perca. Então, o valor interno da moeda. Traduzindo, controlar a inflação. Como é que ele vai controlar? Mandando alguém fazer. Não é ele que vai lá, fiscalizar ou fazer alguma coisa. Ele vai mandar fazer. E regular, o terceiro objetivo, regular o valor externo da moeda. O que significa isso? Cuidar do câmbio. Política cambial, fazer com que o equilíbrio no balanço de pagamentos do país, tenha uma melhor utilização dos recursos da moeda estrangeira. Isso tudo tem a ver com câmbio. Então, como é que o CMN vai fazer isso? Editar normas, diretrizes gerais e fazer com que o Banco Central cumpra essas normas e mande os operadores operarem de acordo com aquelas normas. Então, esse é o terceiro e importante objetivo do CMN. O quarto objetivo é mais poético, é mais fluido. O que significa? Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, Enfim, orientação de um modo geral dessa instituição financeira, tendo diferente aí regiões do país, para que as regiões do país se desenvolvam coerentemente, com uma condição favorável ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. É bem poético, entretanto, já caiu em prova, então é importante que a gente saiba. O quinto objetivo também continua na poesia. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas a uma maior eficiência do sistema de pagamentos e a mobilização de recursos. Por exemplo, quando se foi mudar para se conceber um novo sistema de pagamentos brasileiro, veio desse objetivo aí, aperfeiçoar a eficiência do sistema de pagamentos. Então tem a ver aí com o CMN. E o sexto objetivo, esse é comum vir em prova, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Aqui eu faço um adendo, porque nós, tanto eu quanto o professor Cabral, somos consultores também de uma banca examinadora, e nós elaborávamos uma prova e eu bolei uma questão onde eu coloquei aí, zelar pela liquidez e pela insolvência das instituições financeiras. E não é que 95% das pessoas erraram? Por quê? Porque não sabe o que é o conceito. Então, olha, é importante, não é só uma palavrinha que mudou, não é um peguinha, não, é um conceito importantíssimo. Então, olha, liquidez. Liquidez significa você ter o dinheiro no curto prazo, você conseguir pagar o que está devendo. Então, olha, hoje eu tenho R$10 na carteira, eu tenho liquidez, tenho dinheiro sobrando. Agora, solvência. Solvência é ter esse recurso no longo prazo. Então, olha, eu estou devendo R$100 mil amanhã, tenho que pagar. E eu só tenho R$10 hoje na carteira. Hoje eu tenho liquidez, mas eu não tenho solvência. Por quê? Porque amanhã eu estou quebrado. Então, essa solvência aí é a saúde financeira da instituição como um todo, ao longo do tempo.
E, infelizmente, muitas pessoas não sabiam e erraram esse conceito. Desde então, esse tópico aí dos objetivos tem sido solicitado, né? Todos eles têm sido solicitados. E, finalmente, o sétimo objetivo, coordenar as políticas, tanto a monetária quanto a de crédito, orçamentária, fiscal e da dívida pública, tanto interna quanto externa. Quando nasceu o CMN, lá em 64, era só ele que fazia isso. Pois bem, de lá para cá mudou muito a nossa economia. E hoje eu tenho aqui o Ministério do Planejamento, o Ministério do Orçamento. Então, olha para ver, política monetária ainda é muito fortemente CMN e Ministério da Fazenda. A de crédito, Ministério da Fazenda, CMN e um pouquinho de planejamento. Orçamentária, é o MPOG, Ministério do Planejamento e Orçamento. E eu tenho a Secretaria do Tesouro Nacional também interferindo. A política fiscal não tem mais a ver com CMN, só muito indiretamente. A política fiscal está mais ligada lá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E a dívida pública também não tem relação direta. A única relação aí é que o Banco Central coordena os recursos que estão lá guardados em moedas estrangeiras, as nossas reservas monetárias. E a política interna e externa também não. Aí a dívida pública interna e externa também não. Não tem mais uma ligação direta. Então houve uma evolução, mas não tem jeito, pessoal. Tem que decorar, tem que saber. Por quê? Porque na realidade tem muito mais do que isso. CMN tem 7 objetivos e tem 39 competências. O que você prefere decorar, os objetivos ou as competências? Então a dica que eu dou: decora o objetivo e aprende a competência. Aprende no seguinte sentido: uma lida, duas vezes, 3, 10 vezes. Estou lendo as competências. Onde é que eu vou encontrar isso, Ricardo? Isso você vai encontrar na Lei 4.595. Nessa lei que você tem tudo isso. Por isso eu disse que ela é tão importante para você. Cai em concurso? Eu diria que não cai, despenca. Tem muito. Toda vez, não há um único concurso que não peça alguma coisa sobre o CMN, ok? Então, dedique-se. Nós vimos aqui os objetivos e agora vamos passar às competências. Algumas delas privativas e outras não privativas. Interessante dizer que, dica de prova, os objetivos são mais gerais, são amplos e as competências são um pouquinho mais específicas, ok? Isso facilita um pouquinho o entendimento. Mas a grande confusão que se faz é misturar a competência do CMN com a competência do Banco Central. Não é simples separar, é preciso compreender, é preciso ler diversas vezes essa lei. Vamos então às competências. Iniciamos aí com as competências privativas do CMN. Primeira delas, autorizar a emissão de papel moeda, estabelecer condições para que o Banco Central emita o papel moeda. Nessa autorização do Banco Central, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou pular um slide aqui e vou colocar o que é emissão do papel moeda. Eu fiz aqui então uma síntese de como é que funciona. A primeira coisa que existe é um relatório do Banco Central, é o relatório trimestral de programação monetária. Então esse é o primeiro passo. Banco Central manda esse relatório para o CMN e o CMN vai aprovar ou rejeitar. A cada trimestre é mandado então esse relatório dizendo quanto é de moeda que eu preciso ter na minha economia. Eu preciso emitir mais moeda, eu preciso fabricar, ou então eu preciso recolher. Quem é que vai dizer isso? Esse relatório, ele é técnico, ele é feito pelo Banco Central, A política monetária faz esse relatório lá, o Departamento de Política Monetária. Pois bem, o CMN, vamos supor que aprovou. Ele aprova e ele manda esse relatório para a Comissão de Assuntos Econômicos. Onde é que está isso? No Senado. Então é uma comissão de senadores. E essa comissão de senadores só tem 2 coisas que ela pode fazer. Ou ela pode aprovar ou ela pode reprovar. Ela não pode modificar o relatório. O CMN também não pode modificar. Ou aprova ou reprova. Pois bem, vamos supor que tenha aprovado. Se ela aprovou, ela manda esse relatório aprovado para o Congresso. Então, a plenária do Congresso vai aprovar ou reprovar. É o terceiro passo. Vamos supor que tenha sido aprovado.
eu estou supondo sempre aprovação, porque se houver a reprovação, volta-se a estaca zero lá, volta para o Banco Central começa do zero de novo, ok? Pois bem, aprovou, ele manda de volta para o CMN, CMN manda de volta para Banco Central dispara uma ordem para a Casa da Moeda do Brasil. E essa Casa da Moeda vai poder fabricar dinheiro, né? Supondo aí que nesse relatório tenha sido instituído que precisa aumentar o volume de dinheiro. Ok. Casa da Moeda fabrica esse dinheiro e manda para distribuição, né? A distribuição, então, está a cargo do próprio Banco Central e do Banco do Brasil. É uma atribuição aí separada, porque o Banco Central só tem nas principais capitais do país, nem são em todas as capitais. E o Banco do Brasil já é mais, né, capilar, ou seja, tem uma capilaridade grande, tem bastante agências e faz essa distribuição. Coisa que não pode confundir em prova. Emissão. Até agora o dinheiro ainda não foi emitido. Ó, o dinheiro foi aprovado, né? Foi aprovado no Congresso, aprovado no CMN, mandou para o Banco Central mandou a Casa da Moeda fabricar. A Casa da Moeda fabricou e agora mandou distribuir. No momento em que vai distribuir, agora sim, há uma ordem que volta para o Banco Central dizendo, está pronto. Pode colocar em circulação? Pode. Esse pode, entre aspas aí, pode, não é assim que se faz, né? É um documento no qual o presidente do Banco Central, no Departamento de Política Monetária, assina um documento dizendo, olha, R$1 milhão, cédula número tal, até número tal, está entrando em circulação na data de hoje, né? Então, maio de 2011, 22 de maio de 2011, está entrando em circulação R$1 milhão. Número de série, tal até tal. O que significa isso? O dinheiro está autorizado a circular. Agora sim ele é considerado um dinheiro verdadeiro. Então, o que é emissão? A emissão é a colocação em circulação de modo legal, né, da moeda. Então, essa colocação em circulação, né, começou a circular de modo legal. É um rito jurídico legal. Muitas vezes eu estou colocando um dinheiro, ele pode ser verdadeiro e não ter ainda sido emitido. Aconteceu lá no norte, se não me engano, Fortaleza, né, teve um roubo no Banco Central, num cofre do Banco Central, levaram alguns milhões de reais. O dinheiro era novo, mas não tinha sido emitido ainda. Foi fabricado, mas não foi emitido. Aí esse dinheiro não estava circulando de modo legal no país, ok? Então esse quadro é importante, né, você perceber o passo a passo da emissão e da circulação de moeda no Brasil. Ele vai levar você a digamos, a compreender o todo. Não confundir. A emissão da moeda é feita pelo Banco Central. Isso está na nossa Constituição Federal. Se não me engano, artigo 146, 164, um dos dois aí na Constituição Federal.